Agora são 8h20. Com a mudança de voto da ministra do STF, Carmen Lúcia, o Supremo Tribunal Federal declarou suspeito o ex-juiz Sérgio Moro no julgamento do ex-presidente Lula. A gente vai repercutir agora as implicações políticas dessa decisão com Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas, Unicamp. Oi, Romão, bom dia. Oi, Marilu, bom dia aos ouvintes. Bom, Romão, primeiro sua análise, né, dessa sessão do ponto de vista aí político, né, o que isso deve impactar na realidade política do país, já pensando nas eleições de 2022, lembrando que Bolsonaro se beneficiou com os atos do juiz parcial e venceu as eleições de 2018, né, até o Gilmar Mendes, ele disse que espera aí o fim de um trágico ciclo histórico, né? Na política, quem ganha e quem perde com essa decisão, Romão, começando com os vitoriosos. Democracia brasileira sai fortalecida? Eu acho que sim, Marilu. Eu acho que essa decisão, ela encerra realmente um ciclo, né? Um ciclo muito tenebroso para a justiça brasileira. Vamos lembrar que o STF também se enrolou todo, né, se enlameou todo no lavajatismo. Então é muito importante que a gente também, nesse momento em que há uma espécie de redenção do STF, a gente não perca a história, né, e não se esqueça de que nesses últimos 5 anos o STF acabou sendo absolutamente conivente com o que vinha sendo praticado pela Lava Jato, né? E a Lava Jato, ela não é apenas a Operação Lava Jato, né? Ela é um tumor, realmente, que se espalhou pelo judiciário brasileiro e que fez com que as decisões judiciais, sobretudo nesse caso, mas não apenas, né? Elas pudessem ser feitas como um tribunal de exceção, né? Como o próprio Gilmar Mendes lembrou aí. Então eu penso que não há dúvida que é um momento importante, mas a gente sempre precisa ficar com os olhos, né, muito abertos e vigilantes. Eu acho que tudo que passou nesses anos faz com que a gente sempre tenha muita desconfiança do que pode acontecer, né? Infelizmente a gente tem realmente uma politização muito grande das esferas judiciais. Então é um momento importante de vitória, né, daqueles que batalharam muito em torno da busca da verdade, né, da busca da justiça, mas é importante que a gente fique vigilante, né? Eu acho que a democracia vence, porque a Constituição vence, basicamente, né? A gente viu aí que finalmente a Constituição foi levada a sério e todo, enfim, o arcabouço jurídico aí brasileiro, também aquilo que está na letra da lei, também foi levado a sério. Então acho que esse é o aspecto fundamental. E, claro, isso abre uma porta enorme aí, né, para o retorno efetivo da participação do presidente Lula na política brasileira. Agora, como você falou a respeito do STF, né, a gente lembra que vários juristas denunciavam essa suspeição, pediam atitudes do STF, cobravam, mas as pessoas, né, os juristas, políticos, analistas, sempre estavam falando que não existia ambiente político para a decisão naquele momento, né, que está ocorrendo agora. Agora, esse ambiente político, você acha que pode crescer, na sua opinião, a ponto de ser aberta até uma CPI da pandemia no Congresso? É possível que o Centrão, em algum momento, pule fora aí do barco e abandone Bolsonaro? É possível. É possível. Agora, a gente vê que o Bolsonaro está tentando fazer, está jogando a sua sobrevivência política também nesse momento, né? Eu acho que a onda, né, do Bolsonaro como principal figura da política brasileira, que comandou, né, o país aí nesses últimos O país não, porque ele fez muito, na verdade é um grande desgoverno, né? O que ele praticou nesses últimos 2 anos. Mas não há dúvida que ele foi a figura principal desse período, né, desde a eleição em 2018. Ele foi a figura política principal. A gente sabe que o governo federal ele tem né, quer dizer, ele é muito extenso, ele tem muitos cargos. Então a capacidade de fazer política do Bolsonaro estava ligado a isso e estava ligado também a uma popularidade que sempre esteve ali, né, na intermediária, né, 1/3 apoiando muito, 1/3 rejeitando muito, e 1/3, né, e o outro terço, o último terço, aí meio que se equilibrando, né, a depender do momento político, a depender da situação política colocada ali.
que a gente está vendo hoje é que cada vez mais esse 1/3 do Bolsonaro tem diminuído de tamanho, né? E tem se ampliado essa visão mais crítica do governo, né? Ele tem ali uma característica muito evidente, né, durante toda a sua trajetória política, de confronto, né, e recua muito pouco. Ele tem sempre dito que fez tudo certo, né? É como uma coisa muito infantil, né, uma posição muito infantil, como se ele sempre tivesse certo nesse período todo de combate à pandemia, né? Mas eu penso que isso tem daí que o Centrão vai fazer a sua avaliação política, né? Então eu penso que depende muito de como vai se comportar a opinião pública com relação a todo esse processo de combate à pandemia. A gente está entrando, né, no período mais tenebroso da pandemia e ele tem se enfraquecido. Agora, diz que hoje chamou uma reunião com os governadores, diz que fez essa mudança no caso da saúde, que pode ser uma mudança importante, né? É esperar para ver. Eu acho que agora também cabe às oposições, né, buscarem aí uma atuação política mais condizente com o papel das oposições, num sentido de recuperar a iniciativa política nesse momento tão triste que a gente está passando. Exato. Romão, falando ainda sobre essa decisão do STF, o ministro Cássio Nunes Marques, né, votando contra a suspeição, ele seguiu aí a orientação do presidente Bolsonaro, aí na sua opinião, aí já pensando nas eleições de 2022? Essa situação aí, né, como diz a Luciana, que que me antecedeu, a gente pode achar que é do Bolsonaro, mas a gente está vivendo um momento tão trágico nesse país, né? E veja o que aconteceu com a quase ministra Ludmilla, né, na saúde. Então a gente tem sofrido aí essa perseguição dessas hostes fascistas, né, que são incontroláveis. Elas não obedecem apenas ao Bolsonaro, né? Quando o que apareceu na política brasileira nos últimos anos é uma coisa realmente muito... é uma coisa incontrolável e é uma coisa que pode colocar a democracia em risco. E quando você apresenta um ministro, né, uma candidatura a ministro, ou mesmo esse tipo de perseguição que se faz aos ministros do Supremo, né, a gente abriu aí a caixa, o ovo da serpente foi esquentado aí, né, lá há anos atrás, e hoje a gente tem uma situação absolutamente lamentável, né, em que essas possíveis autoridades, elas são vítimas também, né? As possíveis autoridades e as autoridades são vítimas desse tipo de coisa. Então o camarada deve começar a pensar na sua família, né, na sua própria segurança pessoal, e esse é o ambiente típico do fascismo, em que o fascismo ganha. Veja o que está acontecendo em Juiz de Fora também com a prefeita Margarida Salomão, a perseguição que está sendo feita por buscar aí um lockdown que realmente vá conter o vírus. Então eu acho que o Nunes Marques, ele pode sim, claro, né, ele deve aí ao Bolsonaro a sua eleição, a sua indicação para o Supremo, isso está muito recente, mas pesa também toda essa perseguição que o fascismo, né, bolsonarista vem fazendo nas redes sociais e diretamente a essas pessoas. Então, acho que esse é o aspecto mais estrutural do que nós estamos vendo hoje, o mais preocupante para a democracia no Brasil. Agora vou colocar aqui uma questão só em tese, né, Romão, porque a gente não é especialista, né, na parte jurídica, mas tem aqui uma questão que envolve a política, né? O Bruno Bar, aqui, o internauta, está dizendo o seguinte, que a lógica seria que os erros juristas, né, agora também seriam corrigidos politicamente. Isso significa que as eleições presidenciais de 2018 teriam que ser canceladas e novas eleições teriam que ocorrer? Vamos só comentar aqui, né, essa posição aqui do Bruno Bar. Esse seria o ideal, né, Marilu? Mas é isso, a política, ela acaba dominando a cena e seria um revés, né, seria muito difícil institucionalmente que você tivesse uma coalizão política tão forte a ponto de, né, sustentar e obrigar a que o TSE e o STF tomassem uma decisão desse porte, né?
E, então eu penso que... Agora, veja que é algo parecido com o que aconteceu no STF, guardadas as devidas proporções, né? Que nós tivemos aí um voto diferente, nós tivemos uma reversão aí muito incisiva, né? O que aconteceu ontem, o que se sacramentou ontem, foi uma reversão muito incisiva de um processo que vinha vindo, né, de uma maneira coerente, né? Naquilo que o STF estava se relacionando com a Lava Jato. Eu penso que retroceder as eleições ao resultado, a novas eleições de 2018, seria a coisa a melhor coisa a ser feita, né? A coisa mais justa a ser feita. Porque, afinal de contas, o Lula deixou de ser candidato por conta dessa decisão. E depois se verificou que o Moro, quando foi chamado para ser ministro da Justiça, escancarou-se ali uma situação de fato, na verdade, né? A respeito dessa suspeição, ou seja, da parcialidade do Moro no julgamento. Eu acho que nós vamos ter agora, quer dizer, a agenda que se coloca é a agenda de 2022. Né? É claro que o Bolsonaro tem crimes e mais crimes, apenas para a gente ficar no contexto da pandemia, né? O fato dele não ter comprado a vacina no momento em que ele poderia ter comprado, né, Marilu? Eu acho que isso aí já é um baita de um crime que matou realmente pessoas, né, que poderiam ter sido imunizadas por vacinas que poderiam já estar sendo aplicadas nessa população. A gente já poderia estar com metade da população brasileira vacinada, imunizada, e a gente não teria essas 3 mil mortes que a gente teve ontem, né, catalogadas ontem. Eu penso que esse é um crime que já está explícito aí na condução, né? É um crime de responsabilidade, é um crime, enfim, de incompetência, né? Algo que já estava colocado. Quem conhecia o Bolsonaro, né, já sabia dessas qualidades dele, né? Agora, realmente muito difícil que o processo político dê conta de tantas reviravoltas em tão pouco tempo. Então eu penso que o que está no horizonte é realmente a eleição de 2022. E aí as oposições, né, as forças democráticas desse país, né, vão ter que realmente trabalhar bastante para conseguir formar uma boa coalizão para que possa fazer frente ao Bolsonaro, né? É bem provável que ainda o Bolsonaro esteja forte nesse período. Agora, depende muito também do que vai acontecer nos próximos meses, né? A gente pode ter aí uma candidatura alternativa ao Bolsonaro no campo da direita, que vai ser a candidatura a ser enfrentada pelo campo de esquerda, pelo campo progressista democrático, né? Depende muito de como vai se dar essa evolução da popularidade do Bolsonaro, a depender, sobretudo, da condução da crise sanitária e da crise econômica também. Mas o nome do Lula, né, do ex-presidente Lula, é um dos nomes aí mais cotados de acordo com as próprias pesquisas, né? Você acha que poderia haver essa coalizão, inclusive, da esquerda com o centro também? Então, Marilu, eu penso aí que, veja, o que se colocou nos últimos anos, né, foi uma relação, o centro político, né, isso que a gente chama de centro político no Brasil hoje, ele aplicou o golpe em 2016 junto com a direita política, né? Quer dizer, se o centro não tivesse se movimentado, né, para se conectar àquilo que era Eduardo Cunha, essas figuras, Michel Temer, essas figuras tenebrosas da República Brasileira, não teria havido impeachment e nós poderíamos estar numa situação muito diferente, né, hoje, em 2021. Agora, a partir de um programa de esquerda, né, a partir de um programa de reconstrução nacional, a partir de um programa de eliminar, né, tudo aquilo que Bolsonaro destruiu nesses 2 anos e pouco, né, em termos de institucionalidade política, em termos daquilo que a Constituição previa, né, em termos de democracia, quer dizer, eu acho que me parece que esse é o ponto central de um programa para o país a partir de 2000, nas eleições de 2022, né? E se algumas forças, né, do centro político aderirem a esse programa, estiverem de acordo com esse programa, né? Quer dizer, se também fazerem a sua autocrítica, né, sobre a sua condução na política, sobre a sua atuação na política brasileira nos últimos 4, 5 anos, me parece que é possível e é importante que
partes do centro possam aderir à candidatura Lula, né, que me parece que você tem toda a razão, é a candidatura mais forte, ele foi presidente da República, tem experiência, né, tem habilidade política inigualável, acho, no Brasil hoje, né, como liderança política. Eu penso que é importante, sim, que setores aí possam aderir a esse campo. Eu acho que isso é fundamental para que haja realmente a vitória do Lula, né, como candidato que unifique esse campo aí em 2022. Mas é muito importante também que o campo progressista, o campo da esquerda, não se perca, né? Me parece que não é essa a questão essencial. Eu acho que tem todo um campo aí da sociedade civil, né, dos movimentos sociais, do próprio movimento sindical, né, que apanhou muito nesses últimos anos, né, com Temer e com Bolsonaro, que precisam ser recuperados, né, para essa alternativa, né, para a gente poder retomar o rumo de reconstrução do país, de desenvolvimento, né, de uma outra perspectiva de construção de nação que foi abandonada nesses últimos 4, 5 anos e que Bolsonaro agudizou esse processo, enfim, muito triste, né, do que está acontecendo no país. A gente não tem vacina, né, Marilu? A gente precisa comprar a vacina dos outros. Agora está, né, se voltando à produção nesse momento, né, de absoluta crise, mas a gente teve há 10, 15 anos atrás, há 10 anos atrás, o Brasil era um país exemplo, né, na produção desse tipo de imunizante para a população e na própria logística, né, de aplicação da vacina. Então a gente perdeu muito nesses anos e acho que é muito importante que essa reconstrução aconteça, né? E vamos ver como é que fica a politização do judiciário, né? Se continua, até o Portela, do Coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, conversando hoje aqui com o Glauco, né? Ele acha que é possível até que a suspeição do Moro possa ir para o plenário, né? Passando por cima do regimento interno, do STF, levando essa história da suspeição aí para mais longe, né? É sempre temerário, né? Com certeza. Eu assisti a entrevista do Portela e concordo que há um risco, né? Mas eu penso também que é muito delicada a posição do Supremo, né, em querer levar isso para o plenário, né, para o pleno ali da decisão dos 11 ministros, né. Por que isso seria feito, né? Seria de novo, né, uma posição de exceção, porque a regra é a segunda turma decide, a segunda turma né, implementa as decisões, né? Então eu acho que seria novamente uma situação de exceção. Não vejo clima político para que o Supremo faça isso. Claro que a gente tem que ter muito cuidado, como eu inclusive comecei falando, né, nessa nossa conversa, Marilu, mas eu penso que é muito difícil que isso ocorra, né? Espero que isso não ocorra, porque se ocorrer, realmente vai ser uma situação inédita aí, em termos do processo, né? Me parece que é inédita, né? Não tem 100% de certeza, mas me parece que o rito aí é que essa decisão seja agora implementada e que o caso recomece ali na Justiça Federal do Distrito Federal, que deveria ser o que teria que ter acontecido desde o início dessa história, né? Então, eu acho que essa é a decisão mais esperada, né? Que realmente agora se recomece aí, independentemente se vai haver prescrição ou não. Aí não é uma culpa do Lula e muito menos da defesa do Lula, é uma culpa, né, desse processo aí tão maluco, né, que aconteceu nesses últimos 5 anos, de novo, que a Lava Jato protagonizou, mas que o Supremo avalizou. Então, lamentamos aí, mas dessa vez a prescrição, né, ela acaba sendo uma alternativa, inclusive, mais justa, né? Se a gente considerar tudo de ruim que já aconteceu, todos os 580 dias, né, de prisão do ex-presidente Lula, né? Então, que se abra uma nova possibilidade de julgamento aí, onde isso deveria ter acontecido desde o início, né? Tá certo, Romão. Muito obrigada aqui por toda a sua análise. Forte abraço para você. Um abração, Marilu. Um abraço a todo mundo aí da rádio. Também. Muito obrigada. Falamos aqui com o Wagner Romão, ele que é professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.